Não existe classe média em Angola. Ou és pobre, ou és pobre. Bob da Rage Sense. E vamos reagir aí ao Fly Podcast, um dos melhores, ou se não o maior podcast de Angola. E ele trouxe aí um rapper, um cara que vai falar um pouco sobre se existe ou não classe média em Angola, porque, segundo ele, ou és pobre, ou és pobre. E é bem interessante, eu gostaria de trazer isso aqui com vocês. Vamos embora. Gostaria de entender bem a tua visão sobre as classes em Angola. Eu estou a perceber que para ti ou é ou não é? É assim, eu acho que se pusermos... Qual é o salário mínimo aqui em Angola? Acho que agora está 100, não é? 100 mil. Subiu, acho que ficou, não sei se é oficial, mas... Ok, e o salário médio? Aí estás a me apanhar. Pronto. Aí estás a apanhar. A pergunta é essa. Tu tens os ricos, tu tens aqueles, os que têm o salário médio e que são considerados classe média. O mínimo ainda está... Não, está 75? 75 ou 100? Pronto, mano. Eu sei que era 75. Mas 75 posso só concluir que, claro, que respondi à tua pergunta? Não. Não, como? Então, diz-me qual é o salário médio angolano. Mas devemos olhar assim de forma simples. Mas é isso que constitui, é isso que constitui, desculpa, as classes sociais num país, mano. Quando o dinheiro é distribuído de forma justa, ok? Quando o dinheiro é distribuído de forma justa, obviamente que, imagina, vamos comparar Londres, ok? Inglaterra. O salário mínimo na Inglaterra são 1 milhão, mais de 1,5 milhão de kwanzas. Mais de 1,5 milhão de kwanzas. São para aí agora 1.500, 1.600 pounds. Ok? 1.600 libras. Isto é classe baixa. Depois tu tens o salário médio. Ok? Que é aquele gajo que recebe, imagina, estes recebem 1.500 e tal pounds. Isto é classe baixa. Ok? Tens 3 classes. Depois, tu tens a classe média, que é o pessoal que recebe acima tipo dos 6 mil, entre os 6 mil, 10 mil pounds, 15 mil. Classe média. Mas não achas que comparar Londres com Angola? Não, estou a dar só um exemplo. Não estou a comparar, estou a dar um exemplo. Primeiro, mas, por exemplo, eu quando saí de Angola, eu deixei praticamente 45 mil, ou 30 mil a 45 mil kwanzas de salário mínimo. E vou dizer, não dá para sobreviver, aliás, com isso. Não dá mesmo, porque às vezes até um saco de arroz, uma sacola de arroz, praticamente acho que 25 quilos, nem lembro mais. Custava, sei lá, 20. Então, imagina você ganhar 30 durante um mês, você ganha um salário de 30 mil e às vezes um saco de arroz é 20. Não faz muito sentido, a conta não bate, você não vai comer só arroz. Então, eu deixei depois 45, a mesma coisa. Tem celulares que custam mais do que 45 mil, celulares de 30. Então, como é que você vive? Você trabalha um mês e às vezes o salário cai, sei lá, no 15º dia do próximo mês e você tem que comprar às vezes um telefone ou um celular. Como é que fica? Tu pegas num rico angolano, num gajo que é mesmo rico, e pegas num pobre angolano. A diferença é gritante. O fosso, mano. Estás a ver? O fosso. Tu vês a classe média, vês o rico, vês onde em que parte da pirâmide é que o rico angolano está, e vê o resto, mano. A disparidade é gigante. Muito. Obviamente que essa disparidade também existe na Inglaterra, e é onde eu queria chegar. Mas, por exemplo, um gajo que recebe o salário médio tem uma grande vida em Londres. É rico cá em Angola. Daí o raciocínio. Ok? Cá em Angola é rico. Um gajo que recebe salário médio em Londres é rico cá em Angola. Tu estás a par dos preços em Angola atualmente? Em Luanda? Vamos começar pela capital. Preços do quê? Dos produtos, os mais bens essenciais. Os essenciais. Mais ou menos.
Como é que. Espera aí, mais ou menos não. Porque Eu já fui fazer. o Bob da Resistência, eu acho que ele, não sei se ele mora em Londres ou se ele mora em Portugal, mas pelo menos ele, com certeza, ele mora fora e acredito que seja Portugal. E é sempre bom ter essa noção dos preços do salário, os preços da cesta básica, porque em Angola, cada dia que passa, essa cesta básica, um ovo, um feijão, um arroz, uma manteiga, um pão, coisas assim pequenas, estão muito caros. E imagina a pessoa que realmente ganha um salário mínimo e não poder comprar esse tipo de coisas. Não tem como a pessoa sobreviver. Então, é por aí onde ele estava meio que a levar o raciocínio de imagina o pobre em Londres e o médio e o rico. A diferença entre um rico em Angola, um de classe média e um praticamente pobre em Angola é muito gritante, é muito gritante. E a pergunta que se faz é como é que essas pessoas conseguem sobreviver ou, sei lá, se manter durante todo esse tempo, durante um mês, durante uma semana, às vezes durante um dia. É essa a questão. Por isso que... compras. Como é que um pacote de queijo custa 4.000 e tal kwanzas ou 5.000 kwanzas e o salário mínimo nem chega a 100.000, né? Ainda, né? E queres-me falar sobre classe média, mano? Ou és rico ou és pobre aqui em Angola. Isso é assim há muitos anos, Yeah. ok? Enquanto a riqueza não for... Nunca vai ser distribuída de forma igualitária em lado nenhum no mundo, porque isto é a base do capitalismo. É. Tem que sempre haver algum escravo a trabalhar para os tubarões. Isto nunca vai haver ninguém. A classe operária sempre se dá mal, sempre, sempre. Eu posso dizer que existe sim classe média em Angola? Sim. Existem pessoas que vivem de forma mediana em Angola? Sim, mas eu entendo a visão do Bob da Resistência, dizer que ou és pobre por causa dessa diferença gritante e exorbitante entre um rico e um da classe média e um pobre. Então é muito grande essa diferença, é muito grande. Pessoas que praticamente olham Angola e dizem que, olha, está tudo bem. Quem diz que está tudo bem é porque de alguma forma tem fontes e essas fontes podem ser lícitas ou ilícitas, mas de alguma forma tende a ser a fonte dessa pessoa e para ele está tudo bem. E quando essa fonte fecha ou aperta, aí sim ele entende realmente, ou então aí sim ele tira essa máscara de que Angola está bem e entende que somos todos iguais. Entende? É por aí. Mas há países em que a classe baixa, o gajo que recebe o salário mínimo, mano, vive de forma digna e honesta. Aqui em Angola não é o caso. Não é? O fosso entre o rico e o pobre é gigantesco. Não pode haver classe média, mano. Há aqueles gajos que vão tendo cash, estás a ver? Vão tendo dinheiro, vão viajando, vão indo para Portugal. Tu consideras essas pessoas, tipo... Classe média. Como é que eu posso dizer? Em comparação com o rico que há, pronto. Como é que... Que é classe média? É isso que se eu considero classe média? Yeah. Eu não considero classe média, eu considero pobre. Porque o gajo rico aqui é mesmo rico, mano. Estás a ver? Eu não vou comparar um bilionário com um gajo que recebe tipo 5 milhões de kwanzas, por exemplo. Ou 10 milhões de kwanzas. Baixo. Yeah. Eu não me vou comparar, por exemplo, estás a ver? Eu recebo salário médio em Londres. Eu não me vou comparar com o Elon Musk. Não. Ele está na Inglaterra. Percebes? É o contexto aqui da Recebes Angola. salário médio Yeah. em Londres? Sim. Não mínimo? Não. Gostei. É sempre bom. Fly Podcast é um dos melhores e maiores podcasts de Angola e um dos melhores criadores de conteúdo. Sempre traz pessoas importantes para falar de coisas boas de Angola e não só. E hoje trouxemos aí, Angola não existe classe média. Ou és pobre ou és pobre. No caso, a diferença entre rico e pobre é exorbitante entre angolanos e angolanos. Deixa um like, se inscreva no canal. É só um retrato de Angola que, pela visão de um angolano, pode ou não explicar essa visão. Nos vemos pela próxima.